Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 17 anos quando aconteceu. Meu primo Caleb estava me cobrando há meses para ir fazer uma trilha com ele. Em todo encontro de família, em toda mensagem, sempre a mesma coisa. Cara, você precisa sair mais. Ele é uma daquelas pessoas que realmente gostam de estar ao ar livre, como se fosse o habitat natural dele ou algo assim. O cara posta fotos do topo das montanhas como se fosse algo normal, ficando lá sorrindo como um campeão da natureza, segurando aquela caneca de metal com café instantâneo como se fosse o néctar dos deuses. Eu, por outro lado, sou mais da turma do sofá. Nem gosto de ir ao mercado se estiver chovendo. A coisa mais próxima que eu tive de uma aventura ao ar livre foi ficar na fila de food trucks no centro da cidade. Então não, eu não estava muito animado para andar pela floresta só por diversão. Mas naquele verão eu estava entediado pra caramba. Sem planos, sem emprego garantido ainda. Só um longo período de dias que se misturavam. Quando Caleb sugeriu de novo, só um fim de semana, 2 dias, 1 noite, trilha fácil. Eu cedi. Ele escolheu o Appalachian Trail. Disse que conhecia uma rota que não era muito difícil. Uma trilha com boas vistas e um bom lugar para acampar na metade do caminho. Parecia inocente. Spoiler, não era. A entrada da trilha era um lote de cascalho todo detonado. Parecia parte de um cenário de filme abandonado. Buracos por todo lado, mato crescendo nas rachaduras. Só tinha um carro lá. Uma caminhonete verde desbotada estacionada bem de lado debaixo de alguns pinheiros inclinados. Tinha uma camada de poeira tão grossa que dava para escrever o nome nela. As janelas estavam fechadas. Não havia sinal de ninguém. Caleb, sendo Caleb, mal olhou para ela. Caminhonete de caçador, disse, jogando a mochila no ombro como se não pesasse nada. Provavelmente já está por aí. Eu concordei com a cabeça, mas, para ser sincero, aquela caminhonete vazia me deu uma sensação estranha. Como se alguém tivesse saído e nunca mais voltado. Eu me disse que estava pensando demais. É só um estacionamento. Estacionamentos têm carros, grande coisa. Isso vai ser bom para você, Caleb falou enquanto começávamos a trilha. Sem telas, sem trânsito, só natureza. Sim, ótimo. Eu respondi tentando parecer que realmente gostava da ideia. A trilha começou fácil, serpenteando por pequenas elevações e vales rasos. O chão era terra batida, com manchas de musgo e raízes que pareciam veias cruzando o caminho. Aqui e ali, passamos por esqueletos de antigas cabanas de caça, só madeira podre, pregada e esquecida. Em um momento, encontramos uma fundação de pedra, meio enterrada nas folhas. O Caleb achou legal e começou a tirar fotos de todos os ângulos, como um arqueólogo amador. Eu fiquei ali, espantando os mosquitos, me perguntando que tipo de casa teria sido aquela e por que alguém a abandonou para ser engolida pelas árvores. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, encontramos uma clareira um pouco afastada da trilha. Não era muito, só um pedaço de grama amassada cercado por árvores tortas, mas era suficiente para montar uma barraca. O Caleb montou a barraca como um profissional. Eu juntei alguns galhos para a fogueira e fingi que sabia o que estava fazendo. Quando a noite chegou, não veio aos poucos. Veio de repente, como se alguém tivesse desligado o céu. 1 minuto havia um brilho laranja quente entre as copas das árvores, e no minuto seguinte, tudo estava escuro. Preto, preto sólido, como se a floresta tivesse engolido a lua. Comemos umas comidas desidratadas que Caleb trouxe. Conversamos um pouco e, clássico do Caleb, ele desmaiou assim que a cabeça tocou o moletom enrolado como travesseiro. Eu fiquei perto da fogueira. Tem algo numa fogueira que faz você se sentir como se estivesse fazendo a coisa certa no meio da natureza. Sabe, enquanto as chamas estiverem ali, você está no controle. Mas depois de um tempo, comecei a notar o silêncio. E eu não estou falando do silêncio normal da floresta. Era um silêncio errado.
sem grilos, sem vento, sem farfalhar de folhas, nada. Só eu e o estalar da fogueira de vez em quando. Foi quando eu ouvi aquilo. Um som agudo, metálico, como uma trava de aço fechando. Eu congelei, encarando a escuridão. Minha mente pensou logo em galho quebrando, mas não. Eu sei como madeira soa. Isso não era madeira. Era um som limpo e nítido, como uma ferramenta ou algo mecânico. Esperei, o coração batendo forte no peito. Nada se mexeu, nada apareceu. Depois de 1 minuto, que pareceu 10, apaguei a fogueira, jogando terra nas brasas até o brilho desaparecer. Então, enrolei na barraca e acordei o Caleb. "Ei!" sussurrei. "Acorda!" Ele resmungou. "O que foi?" "Tem alguma coisa lá fora." Ele abriu um olho. "Que coisa?" 2 cliques metálicos agora. Ele suspirou, como se eu tivesse acabado de pedir para correr uma maratona. Dissipou a barraca e apontou a lanterna para as árvores. O feixe cortou a escuridão como uma faca, mas não havia nada, só troncos e sombras. "Não vejo nada", disse ele, fechando a barraca de novo. "Provavelmente um guaxinim ou coisa parecida." Claro, um guaxinim com uma chave inglesa faz sentido, mas eu não discuti. Só fiquei ali, olhos arregalados, olhando para o nylon acima de mim, enquanto Caleb voltava a roncar. E então, quando comecei a me convencer que tinha imaginado tudo, o clique veio mais perto dessa vez. Meu fôlego ficou preso no peito. Eu tentava decidir se acordava o Caleb de novo, quando uma voz cortou a escuridão, arrastada e monótona, como se quem falasse não estivesse acostumado a conversar. Eu me sentei tão rápido que a barraca fez barulho. Caleb resmungou, mas congelou quando ouviu também. Outro "ei", mais suave, mas mais perto. Nos olhamos, sem palavras, só aquele olhar assustado e sério. Então Caleb fez o sinal de "vai". Dissipar a barraca parecia rasgar papel em uma sala silenciosa. Pensei que quem quer que fosse lá fora ia ouvir, com certeza. Mas saímos correndo. Nem pegamos as mochilas. Caleb nem calçou os sapatos. Estava só de meia. Saímos correndo pela floresta como animais. Galhos arranhavam meus braços. Raízes tentavam me fazer cair. Meus pulmões queimavam como fogo. Atrás de nós, o clique começou de novo. Não era corrida, nem passos firmes, só clique, clique, como mandíbulas de metal fechando e abrindo repetidamente. Caímos por um barranco até um leito seco de riacho. Caleb deixou cair a lanterna e ela rolou, jogando um feixe giratório para trás. Por um instante, iluminou a encosta. Algo estava lá, em pé, alto, magro, errado. A cabeça inclinada tanto para um lado que parecia quebrada. E o rosto, se é que se podia chamar assim, não era um rosto. Só pele esticada, pálida, puxada sobre o nada. Então, a luz se apagou. Ficamos ali, na terra, imóveis, sem respirar, até que o preto começou a clarear e o primeiro sinal de luz do dia passou pelas árvores. Quando finalmente nos levantamos, minhas pernas pareciam trapos molhados. Nem voltamos para buscar a barraca, nem falamos nada. Seguimos o riacho até que ele nos levou a uma estrada de terra e então continuamos andando até o estacionamento aparecer. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Ryland. Esse sou eu. E por 2 anos fiquei calado sobre o que aconteceu naquela montanha. Naquela época, minha vida estava uma bagunça. Eu havia acabado de conseguir uma oferta de emprego em outro estado, o que deveria ser uma boa notícia, mas o timing era péssimo.
Meu relacionamento terminou do nada, foi brutal. Foi quando meu tio ligou. Ele tem uma cabana de caça nos Apalaches, no meio do nada. Daquele tipo de lugar onde o posto de gasolina mais próximo fica a 45 minutos de carro. E se você quebrar a perna, é melhor gostar do gosto da casca das árvores. Ele disse: vou sair da cidade por alguns dias. Preciso de alguém para cuidar do lugar, garantir que ninguém entre, checar o gerador. Trabalho fácil. Eu nem pensei duas vezes. Um fim de semana longo sozinho na montanha. Sem telefone tocando, sem lembretes de que tudo estava desmoronando. Perfeito. A viagem durou cerca de 5 horas. Na última hora, a estrada virou de cascalho e as árvores se fecharam ao redor, densas o suficiente para fazer você sentir que a floresta decidiu que você não sairia dali. Sem sinal de celular assim que entrei naquela parte. A cabana estava exatamente como eu me lembrava de quando era criança. Paredes de madeira escura, telhado de metal verde e uma varanda que estava meio caída, como cansada de se sustentar. Por dentro era bem simples. Um quarto pequeno, um fogão a lenha, uma cozinha que parecia que não tinha mudado desde 1980 e um banheiro que mal merecia esse nome. Tudo cheirava a cedro e fumaça antiga. O primeiro dia foi tranquilo. Descarreguei as compras, li alguns capítulos de um livro que trouxe, cozinhei feijão no fogão, até sentei na varanda um tempo só para ouvir o silêncio. Esse tipo de silêncio é estranho quando você está acostumado com barulho constante ao fundo. Parece mais pesado que o silêncio normal, como se o mundo ao seu redor tivesse prendendo a respiração. Mas eu me disse que era por isso que estava ali, paz e tranquilidade. Na manhã seguinte, decidi explorar a trilha atrás da cabana. Meu tio mencionou uma vez que não era mantida há anos, mas eu cresci fazendo trilhas. Achei que estaria bem. A trilha deveria ser um pequeno circuito que me levaria de volta para o ponto de partida. No começo, estava ótimo. O ar estava fresco e puro, e o chão da floresta era macio sob minhas botas. Me senti bem ao me mexer, suar um pouco. Pensei, era exatamente isso que eu precisava. Então, vi a primeira árvore. A casca estava descascando, cinza e quebradiça, e nela havia 6 marcas. Não iniciais, nem nomes, apenas linhas retas, limpas e profundas, como sinais de contagem. Parei e olhei por um minuto. Caçadores fazem coisas estranhas às vezes, né? Dei de ombros e continuei. Uns 50 metros à frente, vi outra árvore. Essa tinha 8 marcas. Espaçamento igual, profundidade igual, como se quem as fizesse tivesse um sistema. E os cortes pareciam frescos. Foi aí que eu comecei a prestar atenção. Quanto mais andava, mais dessas marcações via. Dezenas delas. Algumas árvores tinham tantas marcas que eu não conseguia contar sem dar a volta ao tronco. E não eram só marcas de contagem. Algumas tinham formas, círculos tortos, triângulos, símbolos que eu não reconhecia. Meu peito ficou apertado. Um sussurro no fundo da minha cabeça dizia: isso não é normal. Então, me virei. A trilha atrás de mim não parecia certa. Sabe quando você anda por um caminho e percebe detalhes sem tentar? Um tronco caído, uma curva onde a luz bate diferente. Olhei para esses sinais. Eles não estavam lá. O tronco que eu tinha pulado 20 minutos atrás sumiu. As pedras que notei na curva também. Tudo atrás de mim parecia igual. Fileiras de árvores, arbustos densos. Nenhum sinal de que eu tinha passado por ali. Era hora de voltar, mas eu não voltei. Disse a mim mesmo que tinha que terminar o circuito. Ir para frente parecia mais fácil do que tentar voltar por um caminho que já não era meu. As árvores começaram a se fechar. O ar ficou mais pesado. E as marcas, meu Deus, as marcas estavam em quase todas as árvores agora. Algumas tão profundas que cortavam até a madeira clara por dentro. Continuei andando, porque parar parecia pior. Então, ouvi. Não era galho quebrando, nem folhas sendo esmagadas.
Era uma voz baixa, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Meu cérebro buscou explicações. Outro caminhante, talvez. Até abri a boca para chamar. Mas a voz falou de novo, mais alta, e não era em inglês. Fiquei parado, cada músculo travado, tentando descobrir de onde vinha. O som sumiu por alguns segundos, depois voltou mais perto. Então, vi um movimento. Não era pessoa nem animal, só algo se arrastando pelo chão entre as árvores, uma forma onde não deveria haver nenhuma. Corri, sem pensar, sem planejar, só puro pânico animal. Galhos arranharam meus braços, espinhos rasgaram minhas calças. Eu não me importava, só corria. Mas o som não parou. Me seguiu. Não correndo, não pisando forte, só aquele arrastar constante, como se soubesse que eu não poderia escapar. Quando entrei em uma clareira, achei que tinha conseguido. Pensei, obrigado a Deus, eu estou fora. Mas então vi a clareira. Não era um campo aberto, nem uma antiga área de corte de madeira. Era um círculo perfeito de tocos de árvore. Dezenas deles, todos marcados com sinais, mais profundos do que qualquer outro que eu tinha visto. E no centro da clareira, no chão, uma linha fresca estava sendo arranhada lentamente como por algo que eu não podia ver. Não esperei para descobrir o que estava fazendo aquilo. Corri, sem caminho, só correndo cegamente por entre arbustos e raízes, pulmões queimando, pernas gritando. Não sei como achei a cabana. Quando o telhado apareceu entre as árvores, quase desabei. Tranquei as portas, apaguei as luzes. Sentei no chão, segurando o ferro do fogão como se aquilo fosse me proteger. As horas passaram devagar. Não ouvi nada lá fora. Só silêncio, mais pesado do que antes. Então, depois da meia-noite, o gerador parou. Não falhou, não acabou o combustível, simplesmente parou. Alguém puxou o cabo. Não fui até a janela, não me movi. Fiquei ali no escuro, contando minha respiração até a primeira luz bater no chão. Quando isso aconteceu, peguei minhas chaves e deixei tudo para trás. Bolsa, comida, até as chaves do meu tio. Deixei tudo. Não parei de dirigir até que as montanhas fossem apenas um borrão cinza no espelho retrovisor. Meu tio ligou depois, furioso. Você deixou minha casa destrancada? O que diabos aconteceu? Disse que enviaria as chaves pelo correio, mas não voltei lá. Tudo começou em um posto de gasolina, o que é engraçado quando eu penso nisso agora. Eu estava abastecendo o tanque antes de seguir para o interior das montanhas e pensei em perguntar para o cara atrás do balcão se ele conhecia um caminho mais rápido para o cume. Tem um mirante lá em cima que eu queria muito conhecer. Ele nem hesitou, apenas se recostou na cadeira, me analisou da cabeça aos pés como se estivesse me avaliando e disse: tem um caminho, não está em nenhum mapa, porém. Eu deveria ter parado ali mesmo. Sério, quando alguém começa uma frase assim, geralmente é a parte do filme em que você ignora todos os sinais de alerta. Mas eu estava cansado das trilhas principais, cansado dos mirantes lotados, com gente tocando música alta e tirando selfies. Eu queria silêncio, algo verdadeiro. Então perguntei qual era o problema, e ele apenas deu de ombros. Disse que era mais íngreme que a maioria, mas mais curto, e que se eu não me importasse de escalar um pouco, faria um bom tempo. Então ele acrescentou uma frase estranha enquanto eu saía. Você vai encontrar o caminho se ele quiser que você encontre. Eu ri, porque o que mais fazer? Achei que ele era só um dos locais que fala como se todo vale tivesse uma história de fantasmas.
Isso acontece o tempo todo aqui. Mas não pensei muito. Ele me disse para procurar um portão verde enferrujado na estrada do Condado 9, estacionar lá e andar direto até ver uma clareira na mata. Então foi isso que eu fiz. O portão parecia não ter sido tocado desde os anos 70, todo enferrujado, com uma corrente caída. Além dele, havia uma faixa de cascalho que acabava no meio do caminho, virava a terra e simplesmente desaparecia. Estacionei, joguei minha mochila no ombro e comecei a andar. A entrada não era óbvia, apenas uma brecha na vegetação, tão estreita que você perderia se não tivesse prestando atenção. Parei por um segundo porque, honestamente, aquilo não parecia uma trilha, mas um caminho desviado. Mas a ideia de um atalho escondido venceu. O primeiro trecho foi normal. O chão macio sob os pés, raízes retorcidas como cordas, uma camada de folhas secas que faziam aquele som sussurrante a cada passo. Mas depois de 20 minutos, percebi que aquilo já não era mais uma trilha. Não de verdade. Era apenas uma linha tênue na terra onde talvez muitos pés tivessem passado há muito tempo. Eu não liguei. Já tinha caminhado em lugares piores. O silêncio era agradável, aquele tipo que envolve sem fazer você se sentir sozinho. Uma hora depois, parei para beber água e notei algo. Nenhum marcador. Nada pintado nas árvores, nenhuma fita, nada que dissesse, sim, pessoas ainda vêm aqui. Dei de ombros, nem toda trilha é oficial. Então vieram as bifurcações. A primeira se dividia em 2 caminhos. Ambos pareciam usados, então escolhi o que subia mais íngreme. 10 minutos depois, outra bifurcação. 3 opções dessa vez. Peguei a da esquerda. Na 6ª bifurcação, tive um pensamento inquietante. Se todos os caminhos pareciam usados, talvez eu nem estivesse indo para frente. Talvez eles se enroscassem como um novelo de lã. Chequei o celular, sem sinal. Não foi surpresa, mas ainda assim me deu um frio no estômago. Abri o GPS mesmo assim. O pontinho azul girava como se estivesse bêbado. Depois parou completamente. Guardei o celular no bolso e continuei, dizendo a mim mesmo que logo iria voltar. Mas quando tentei, o caminho atrás de mim parecia errado, como se tivesse mudado enquanto eu não olhava, como se existissem curvas extras me esperando. Foi aí que o silêncio chegou. Não aquele silêncio normal da floresta em que você ainda escuta um pássaro ou o farfalhar das folhas. Era um silêncio mortal. Sem vento, sem insetos, nem mesmo o som de uma folha caindo. Só eu e minha respiração. Alta demais para aquele lugar. E a luz foi o que mais me assustou. Quando saí do carro, o sol estava alto, meio-dia, brilhante, mas agora parecia fim de tarde, mesmo com o dossel das árvores não sendo tão fechado para bloquear tanta luz. Era como se o dia tivesse sumido de repente. Disse a mim mesmo para não ser dramático. Pessoas desaparecem aqui o tempo todo. Sim, mas é porque se perdem, tomam decisões ruins. Eu não seria uma delas. Então, eu vi. A princípio pensei que fosse um toco encostado numa árvore, só uma forma qualquer. Mas quando me aproximei, vi pele pálida, esticada sobre braços longos demais para qualquer pessoa. Os dedos pendiam tão baixo que quase tocavam a terra. A cabeça inclinava para o lado, o queixo abaixado, como se estivesse ouvindo. Congelei. Cada músculo travou antes que eu pudesse pensar, como se meu corpo já soubesse, não o acorde. Meu cérebro buscava desculpas, ilusão de luz, um caçador camuflado, um manequim, qualquer coisa, menos o que aquilo parecia ser.
Então, a cabeça fez um movimento brusco, não para cima, só um rápido tremor, como se tivesse ouvido minha respiração. Comecei a recuar devagar, com cuidado. Minhas botas quase não tocavam o chão. O coração batia tão forte que doía. Cheguei na próxima curva e corri com tudo. Galhos arranhavam meus braços, espinhos rasgavam minhas mangas, e eu não me importava. Corri até os meus pulmões pegarem fogo e o suor embaralhar minha visão. Mas a trilha não descia. A cada curva, a cada subida, parecia que a montanha queria me engolir. Então veio o cheiro. Doce no começo, como fruta passada, depois azedo, depois carne estragada. Engasguei tanto que quase caí. Mas aí vi uma clareira e, como um idiota, entrei. O que me atingiu primeiro foram ossos. Pilhas deles, empilhadas em um círculo grosseiro em volta de um buraco de terra preta. Crânios de cervo, mandíbulas de racunim, galhadas emaranhadas como madeira flutuante. E misturados, Deus, humanos, rostos congelados em branco, dentes presos em gengivas cinzas, tufos de cabelo grudados como um mofo. Não consegui me mover porque do outro lado da clareira estava aquilo, parado. Membros longos e frouxos, balançando como cordas no vento que eu não podia sentir, a cabeça inclinada, ouvindo. Atrás dele outras formas deslizaram para fora das árvores. 5, 6, talvez mais, todas tortas, pálidas como ossos, todas com a cabeça inclinada do mesmo jeito, como se estivessem sintonizadas em um som silencioso. Algo dentro de mim quebrou ali. Medo, lógica, tudo desapareceu. Só me restou correr. Disparei por aquelas árvores como se tivesse fogo nas costas. Raízes agarravam minhas botas, galhos batiam no meu rosto até machucar. Não parei, nem quando meu peito gritou, nem quando senti algo atrás de mim, tão perto que o ar mudou quando me mexi. Não me lembro de chegar na estrada. Num instante eu estava engasgando com o cheiro de podridão. No seguinte, cascalho sobre as botas e meus joelhos quase cedendo. Meu carro estava lá, esperando como se nunca tivesse saído. Abri a porta com tanta força que a dobradiça gritou. Não olhei para trás, nenhuma vez. Quando finalmente parei, quilômetros à frente com o tanque quase vazio, o sol ainda estava alto. Meu celular tinha sinal cheio. O mapa mostrava apenas uma área verde sólida onde eu estivera. Nenhuma estrada, nenhuma trilha, nada. Minha caminhada começou logo após o nascer do sol, lá nas montanhas Apalaches, em uma trilha tão distante de tudo que o último posto de gasolina por onde passei parecia congelado no tempo. Quando cheguei à estrada de terra que levava ao início da trilha, meu celular já estava desligado há 30 minutos. Eu tinha esquecido como era não ter aquele zumbido constante ao fundo, os alertas, as notificações, tudo. Era só eu, o som dos pneus no cascalho e a floresta à minha frente. O início da trilha era uma pequena área de cascalho para estacionar, mal dando espaço para 3 carros. O meu era o único lá. Desliguei o motor e fiquei sentado por um momento olhando para as árvores. Elas eram densas, tão fechadas que a luz mal conseguia passar. Olhei o mapa pela última vez antes de guardá-lo no bolso da jaqueta. Meu acampamento ficava a cerca de 5 quilômetros dali. Nada mal, distante o suficiente para saber que não veria ninguém por acaso. Esse era o objetivo, na verdade. Sem multidões, sem cachorros latindo ao longe, só o verdadeiro silêncio. Já acampei sozinho antes, mas nunca tão isolado assim. Essa era a graça da coisa. Queria um silêncio diferente, aquele que você não consegue fingir. Um silêncio que se instala nos ossos e te faz sentir pequeno, no melhor sentido. A trilha era um caminho estreito que serpenteava pela encosta de um morro, como se não quisesse estar ali. Não estava bem sinalizada, só umas manchas azuis desbotadas que pareciam ter sido pintadas há décadas. Mas eu tinha estudado o percurso o suficiente para me sentir confiante.
As árvores eram principalmente de madeira dura, velhas e altas, com raízes saindo da terra como nós. De vez em quando, a trilha nivelava e eu tinha vislumbres rápidos do vale abaixo que logo desapareciam de novo no verde. No começo da tarde, cheguei ao local. Não era nada especial, só uma clareira plana encostada numa ladeira, com um círculo de pedras queimadas para a fogueira e uma mesa de piquenique que parecia prestes a desabar. A madeira estava cinza e apodrecida, com uma perna afundando na terra. Era só isso. Nenhum sinal de uso recente, nem embalagens amassadas de lanche, só um lugar tranquilo, que parecia estar esperando há muito tempo por alguém que parasse ali. Montei minha barraca no único pedaço de chão nivelado que encontrei. Não era muito maior do que uma vaga de estacionamento. O riacho ficava a uns 20 metros abaixo da ladeira, correndo limpo e rápido sobre pedras polidas. Me agachei perto da margem, filtrei alguns litros de água e senti aquela pequena sensação de satisfação. O ritmo da vida no acampamento que eu sempre aguardava. Pequenas tarefas, movimentos lentos e deliberados. Nada corrido, tudo com propósito. Às 19 horas, a luz estava desaparecendo rápido sob a copa das árvores. A floresta sempre faz isso, quando o crepúsculo parece chegar de repente, como se alguém tivesse desligado um dimmer muito rápido. Pendurei minha sacola de comida numa árvore, voltei para a fogueira e estava prestes a me sentar quando ouvi algo. Vozes. No começo pensei que fosse imaginação, apenas um sussurro, como duas pessoas falando baixinho, talvez a uns 50 metros. As palavras não estavam claras, só um murmúrio, como quando você capta o ritmo de uma conversa, mas não sentido. Meu corpo se virou em direção ao som, o coração deu uma travada. Vinham da ladeira perto do riacho, depois sumiram. Fiquei ali escutando com tanta atenção que parecia que meus ouvidos iam estourar. A floresta tinha aquela quietude pesada onde o som se espalha para sempre. Tentei convencer a mim mesmo de que era o eco do riacho refletindo nas montanhas. Isso acontece o tempo todo, certo? Mas meu instinto não acreditava. Havia algo no tom que parecia intencional. Vozes reais. Pessoas falando baixinho de propósito. Olhei a ladeira, nada. Só troncos e sombras empilhados umas sobre as outras. Esperei mais alguns segundos e me forcei a parar de ser paranoico. Se alguém estivesse ali, eu teria visto antes. Ninguém passou por mim o dia todo e essa trilha não é um circuito. Não fazia sentido ter alguém perto do meu acampamento, a menos que também planejasse acampar ali. E se fosse esse o caso, já teriam se manifestado. Deixei isso para lá e voltei para minha fogueira. Fiz um pequeno fogo, comi meu jantar desidratado e fiquei olhando as chamas até o nó no estômago afrouxar. Às 21 horas, entrei na barraca. Li um pouco com a luz da lanterna de cabeça e peguei um suéter da mochila. Foi então que vi o zíper aberto. Não totalmente, só uns centímetros. O suficiente para notar. Isso foi estranho porque eu sempre fecho a mochila, sempre. É quase um reflexo depois de anos acampando. A primeira coisa que pensei foi em algum animal, talvez um guaxinim, mas nada estava rasgado ou arrastado. Tudo parecia exatamente como eu tinha deixado, exceto por uma coisa. O filtro de água estava em cima da sacola de roupas e não no bolso lateral onde sempre fica. Fiquei paralisado, olhando para aquilo como se a resposta fosse aparecer se eu olhasse o bastante. Minha mente começou a criar desculpas. Talvez eu tivesse deixado ali sem querer antes. Talvez estivesse distraído e tivesse esquecido de fechar o zíper. Mas quanto mais pensava, menos fazia sentido. Sou cuidadoso aqui fora. Não esqueço coisas assim. Fechei a mochila e a carreguei para dentro da barraca comigo. Depois, deslizei a faca que uso para tarefas no acampamento para dentro do saco de dormir e apaguei a luz. Devo ter adormecido porque, de repente, acordei completamente alerta, o coração batendo tão forte que parecia sacudir o ar dentro da barraca. Não fazia ideia do que me acordou, só aquela sensação pura e crua de alerta.
A floresta estava em silêncio, sem vento, sem insetos. Um silêncio que pressionava os ouvidos como um peso. Então veio o som. Passos, lentos e cuidadosos, circulando ao redor. Eles não quebravam galhos, nem pisavam em folhas secas. Quem quer que fosse, sabia como se mover sem fazer barulho. Cada passo era deliberado, um baque suave na terra. Depois paravam, esperavam, começavam de outro ângulo como se estivessem me testando ou caçando. Fiquei imóvel, com uma mão agarrada na faca, todos os nervos gritando para eu abrir o zíper da barraca e sair correndo. Mas onde a trilha no escuro era um emaranhado perigoso, um lugar perfeito para torcer o tornozelo. E se eles estavam lá fora, conheciam cada passo meu. Os passos continuaram por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, nada. Só um silêncio tão pesado que doía. Esperei, contando os segundos até perder a conta. Em algum momento, o cansaço deve ter me vencido, porque acordei com a luz cinza entrando pelas paredes de nylon da barraca. Meu braço doía de tanto segurar a faca a noite toda. Abri o zíper lentamente e olhei a clareira. Tudo parecia intocado, exceto a cadeira. Eu tinha deixado ela perto da fogueira, mas agora estava a 1 metro da distância da porta da barraca, virada para mim. Foi aí que vi a marca na terra onde a cadeira estava. Uma pegada descalça. Não era enorme, nem pequena, apenas humana. Descalça em uma floresta cheia de pedras afiadas e arbustos espinhosos. Meu estômago revirou tanto que fiquei tonto. Isso não era um animal. Alguém esteve aqui. Alguém esteve perto bastante para abrir minha barraca se quisesse. Desmontei o acampamento em minutos. Não enrolei nem dobrei nada. Joguei tudo na mochila, puxei as estacas da barraca como se fossem dentes e carreguei tudo nas costas. Sem café da manhã, sem encher a água, peguei a faca e saí correndo como se minha vida dependesse disso. A caminhada de volta parecia errada, silenciosa demais, como se toda a floresta prendesse a respiração. Em cada curva, em cada subida, esperava ver alguém parado, só esperando. Mantive a faca em uma mão e o bastão de caminhada na outra, os olhos pulando da crista para a mata, procurando movimentos que não existiam. A uns 3 quilômetros, parei para recuperar o fôlego e percebi algo que me fez arrepiar mais que a cadeira. Nenhum pássaro, nenhum canto. A floresta estava morta de silenciosa, exceto pela minha respiração ofegante. Quando finalmente cheguei à estrada, o estacionamento ainda estava vazio. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves cair 2 vezes antes de destrancar a porta. Bati a porta com força, travei e acelerei com o pé já no acelerador. O cascavelho voava para trás enquanto eu acelerava sem olhar para trás. Eu tinha 27 anos quando aconteceu. Estava caminhando sozinho há 3 dias em um trecho da trilha dos Apalaches que eu nunca tinha tentado antes. Não era minha primeira viagem solo. Já havia feito várias trilhas de fim de semana, mas esse trecho tinha a fama de ser difícil e silencioso, e era exatamente isso que eu queria. O primeiro dia foi bom. O céu estava limpo, meu ritmo era constante, e tudo que eu ouvia era o barulho das minhas botas e o ocasional canto de algum pássaro. Tem algo viciante nesse tipo de isolamento. Sem notificações, sem carros, só você e a trilha. Aqui, você poderia desaparecer e ninguém saberia por dias. E, honestamente, essa foi uma das razões pelas quais eu vim. Mas no final do 2º dia, o silêncio começou a parecer estranho. Percebi que não tinha visto nenhum outro caminhante desde que saí do último abrigo. Nenhuma pessoa, nem uma voz ecoando de algum outro morro, nem o brilho de uma jaqueta colorida entre as árvores. Isso é incomum, mas não impossível no início do inverno. Mesmo assim, quanto mais eu andava sem ver ninguém, mais aquilo me incomodava. Fiquei me dizendo que estava tudo bem, que logo chegaria outro abrigo, assinaria o livro de registros e veria nomes recentes, de poucos dias atrás.
Mas essa tranquilidade nunca veio. Cada abrigo vazio que passei era igual. Páginas em branco há dias, como se a trilha tivesse esvaziado. Na tarde do terceiro dia, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. A trilha não desapareceu, apenas ficou mais estreita. As marcas nas árvores estavam mais distantes umas das outras, e toda vez que eu olhava para o GPS, ele girava, procurando o sinal como se estivesse bêbado. Eu ficava repetindo na cabeça a regra. A trilha dos Apalaches não desaparece assim. Você segue a terra, vai chegar a algum lugar. Esse é o combinado. Então notei as árvores. A princípio, pensei que eram marcas antigas, desbotadas pelo tempo, mas não eram marcas normais. Eram sulcos em espiral, cortes profundos que giravam ao redor dos troncos. Não iniciais, nem marcas de floresta. Eram irregulares, ásperos e recentes. A madeira exposta estava crua e pálida, como se tivessem sido feitas nos últimos dias. Passei por uma árvore com um único sulco em espiral, depois outra, e depois 3 juntas, marcadas propositalmente. Logo estavam por toda parte. Cortes verticais, círculos riscados ao redor dos troncos, muito altos para um animal, muito desordenados para algo oficial. Quando cheguei na 10ª, talvez 20ª árvore marcada, a trilha se dividiu. Não havia nenhuma placa, nenhum marco, apenas 2 caminhos fracos se separando, cada um ladeado por mais árvores com marcas. Parei por um tempo, ajeitei a mochila, olhando para os 2 caminhos como se um deles pudesse parecer certo. Nenhum parecia. Ambos pareciam péssimas escolhas. Finalmente escolhi o da esquerda porque... não sei, talvez a mata estivesse menos densa. A trilha apertou rápido. Galhos arranhavam minha jaqueta. O chão sob minhas botas parecia diferente, mais macio, quase esponjoso, como um musgo encharcado, mesmo sem chuva há dias. Meus passos faziam um barulho abafado, muito baixo, como se a floresta tivesse engolindo o som. Então vi algo à frente. Uma corda estendida entre 2 árvores, baixa, afundando no meio. Pendurado nela, vi um saco de estopa do tamanho de uma bola de futebol, balançando o suficiente para refletir a luz. Eu congelei. Uma das pontas do saco estava escura, talvez molhada. Não quis imaginar o que havia dentro. Minha mente tentou racionalizar. Isca de caçador. Mas quem usaria sacos de estopa como isca no meio de uma trilha? Dei um passo lento para frente, tentando me convencer a verificar. Foi quando eu vi um estalo agudo e próximo, como um galho quebrando sob peso. Não era um animal correndo pelas folhas. Era algo mais pesado, deliberado. Girei rapidamente. Nada. Apenas árvores e aquelas árvores marcadas que pareciam cicatrizes. Meu coração disparou tanto que meus ouvidos zumbiram. Comecei a andar rápido, não correr, porque correr é admitir que você acredita que há algo para fugir, certo? Tentei voltar pelos meus passos, ou o que eu achava que eram meus passos, mas a bifurcação desapareceu. Nenhuma divisão, nenhum trecho familiar, apenas um caminho estreito descendo para um vale, como se a floresta tivesse se rearranjado enquanto eu não olhava. Pensei que talvez encontraria a bifurcação se continuasse um pouco mais. Passou 1 minuto, depois 5, depois 10. A luz estava diminuindo e as árvores estavam piores. As marcas mudaram. No começo eram cortes espirais aleatórios. Agora eram figuras, formas riscadas fundo na casca. Corpos rudimentares com braços longos e pernas dobradas, agrupados como se estivessem se protegendo. Contei 7 na árvore mais próxima, todas de frente para onde eu tinha vindo. Foi quando eu corri. Não planejei. Minhas pernas decidiram por mim. Galhos chicoteavam meu rosto. Raízes prendiam minhas botas. Minhas garrafas de água batiam contra a mochila em ritmo descontrolado. Corri até meus pulmões queimarem e minhas pernas parecerem que iam se despedaçar. Então vi uma cabana de madeira, daquelas que os caminhantes usam para pernoitar.
O alívio foi tão grande que quase me derrubou. Subi as escadas cambaleando. Larguei a mochila e sentei no chão. Por 5 segundos, deixei-me acreditar que estava seguro. Então olhei para as paredes. Estavam cobertas de marcas. Não mais figuras simples. Rostos. Dezenas de rostos cavados fundo, sobrepostos. Alguns de cabeça para baixo, olhos ocos, bocas abertas como se estivessem gritando. E no centro da cabana, um círculo de pedras com cinzas pretas e madeira queimada. Queimada recentemente. Toquei um pedaço. Ainda estava quente. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei cair o celular ao checar o sinal. Nada. Morto. Me afastei da porta, o coração disparado. Foi quando vi um movimento na linha das árvores. Uma figura parada além da clareira, muito longe para ver o rosto. Imóvel demais para ser um animal. Roupas escuras, braços longos e soltos, me observando. Congelei. O ar me faltou na garganta. O que pareceu uma eternidade, nenhum dos dois se mexeu. Então a figura se moveu. Um passo para o lado e outra figura deslizou de trás de uma árvore. Depois, outra. Eu desci correndo as escadas. Atravessei a clareira e entrei na mata. Não olhei para trás. Não consegui. Meu único pensamento era continuar até encontrar algo. Qualquer coisa que não fosse esse labirinto infinito de árvores marcadas. O terreno descia, depois subia, depois descia de novo. Minhas pernas gritavam, meus pulmões queimavam, mas não parei. Finalmente, as árvores começaram a rarear. Vi uma abertura à frente, uma estrada de terra cortando a floresta como um fio de vida. E lá, estacionado no acostamento, havia uma caminhoneta de guarda florestal. Acho que nunca corri tão rápido na minha vida. Cambaleei até ela, acenando os braços como um louco. O motorista, um homem de meia idade com um uniforme verde, pulou para fora, com os olhos arregalados. "Você está perdido?" perguntou ele. Eu não respondi. Apenas entrei na caminhonete. Fechei a porta com força, tremendo tanto que os dentes batiam como castanholas.